No turbilhão do século I Motocisto, em meio às vibrantes e muitas vezes turbulentas terras da Judéia, erguia-se uma figura imponente, um homem cujo nome incutia tanto respeito quanto temor. Saulo de Tarso. Fariseu de nascença, sua educação esmerada aos pés de Gamaliel, um dos mais renomados mestres da lei judaica, moldou-o em um zeloso guardião das tradições ancestrais. Saulo não era apenas um estudioso da Torá. Ele era um defensor implacável da fé de seus antepassados, um baluarte contra qualquer inovação que, em sua visão, ameaçasse a pureza do judaísmo. Sua motivação era clara e inabalável: proteger a santidade da lei, preservar a herança de Israel contra o que ele considerava uma heresia perigosa e blasfema. Essa heresia era o caminho, a seita nascente que proclamava um carpinteiro crucificado como o Messias prometido, e cujo número de seguidores crescia exponencialmente. Para Saulo, esses cristãos não eram apenas equivocados, eram traidores, subversores da ordem divina, e ele se via como o instrumento escolhido para erradicá-los. Seus olhos, ardendo com uma convicção férrea, enxergavam apenas o perigo que essa nova doutrina representava para tudo o que ele valorizava. As primeiras ações de Saulo foram um prelúdio sombrio do que viria a seguir. Ele não hesitou em participar ativamente da perseguição. A cena do apedrejamento de Estevão, um homem cheio do espírito e de sabedoria, ecoava em sua mente. Saulo estava lá, consentindo com a morte do mártir, guardando as vestes daqueles que atiravam as pedras. Ele testemunhou a fé inabalável de Estevão, a serenidade em seu rosto enquanto invocava o nome de Jesus e perdoava seus algozes. Uma cena que chocaria a muitos, mas que em Saulo apenas solidificou sua determinação, interpretando a resiliência cristã como teimosia herética. Ele via a morte de Estevão não como um martírio, mas como a justa punição para um blasfemo. O zelo de Saulo não diminuiu. Ao contrário, cresceu, transformando-se em uma fúria santa que o impulsionava a ir além de Jerusalém. Ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, invadindo lares, arrastando homens e mulheres para a prisão. Sua reputação como perseguidor era temida em toda a região. Não satisfeito com a perseguição local, Saulo obteve cartas de autoridade do sumo sacerdote, permissão para estender sua caçada aos cristãos até Damasco, uma cidade próspera e distante, onde a comunidade cristã também florescia. Essas cartas eram seu salvo-conduto, seu mandato para prender e trazer de volta a Jerusalém qualquer seguidor do caminho que encontrasse, para que fossem julgados e punidos. Este foi o gatilho, o ponto de não retorno. Munido de sua autoridade e movido por uma fúria implacável, Saulo partiu para Damasco. A jornada era longa e árdua, mas ele a empreendia com uma determinação inabalável, cada passo o aproximando de seu objetivo de esmagar a heresia cristã. Sua mente fervilhava com planos, sua alma com a certeza de estar cumprindo a vontade de Deus. Ele não imaginava que aquela viagem, iniciada com tanto ódio e convicção, seria o cenário de uma das maiores reviravoltas da história da fé. O que esperava Saulo na estrada para Damasco? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A poeira levantada pelos cascos dos animais e as sandálias dos homens marcava o ritmo da jornada de Saulo, sob o sol inclemente do Oriente Médio. Sua mente, antes um turbilhão de pensamentos sobre a erradicação da heresia cristã, agora parecia concentrar-se na paisagem árida que se estendia infinitamente. Cada milha percorrida rumo a Damasco apenas fortalecia sua convicção, solidificando o ódio que ele nutria pelos seguidores do caminho. Ele os via como inimigos da verdade, deturpadores da lei mosaica, e em seu coração, a perseguição não era apenas uma tarefa, mas uma missão divina. A autoridade que carregava consigo não era apenas a do sumo sacerdote, mas, em sua própria interpretação distorcida, a de Deus. Ele estava certo de que sua caçada era justa, necessária para preservar a pureza de Israel. De repente, sem aviso,
O céu que antes se estendia em tons de azul profundo e branco ofuscante, foi rasgado por uma luz. Não era a luz do sol do meio-dia, mas algo infinitamente mais brilhante, mais intenso, que superava qualquer fulgor que Saulo já tivesse presenciado. Ela irrompeu do alto, envolvendo-o e aos que o acompanhavam com uma intensidade avassaladora. O impacto foi imediato e brutal. Saulo, com toda a sua certeza e fúria, foi arremessado ao chão, a terra dura e empoeirada recebendo seu corpo com um baque seco. Seus olhos, acostumados a perscrutar as escrituras e a julgar os homens, foram cegados por aquela glória insuportável. Em meio ao caos, à escuridão repentina e ao pavor que tomou conta de seus companheiros, uma voz ressoou. Não era um sussurro nem um grito, mas uma melodia poderosa que parecia vibrar em cada fibra do seu ser, penetrando a escuridão que o envolvia. Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntou a voz carregada não de raiva, mas de uma profunda e dolorosa tristeza. A pergunta atingiu Saulo como uma adaga, não apenas por sua inesperada origem, mas pela implicação que carregava. Quem era eu? Quem ele estava perseguindo de fato? Saulo, ainda prostrado e atordoado, com a visão obscurecida, conseguiu reunir forças para balbuciar uma resposta, uma pergunta que ecoava a confusão em sua alma. Quem és tu, Senhor? A resposta veio, calma e inabalável, mas com uma autoridade que fez o universo parecer curvar-se. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Cada palavra era um raio, desvendando a terrível verdade de sua missão. Ele não estava perseguindo hereges, estava perseguindo o próprio Messias, o Deus que ele jurava servir. A revelação foi um choque indescritível, a ruína de tudo o que ele acreditava, a inversão total de sua realidade. A cegueira física que o acometera era um símbolo cruel e perfeito de sua cegueira espiritual. Ele, o fariseu zeloso, o mestre da lei, tinha estado cego para a verdade, incapaz de reconhecer o ungido. Agora seus olhos carnais também estavam fechados, forçando-o a ver com uma nova perspectiva, a enxergar a escuridão que habitava sua alma. A voz, então, deu-lhe uma instrução clara, um novo caminho a seguir. Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Sem questionar, Saulo obedeceu. O homem que partira para Damasco cheio de orgulho e determinação, agora era um ser indefeso, cego e completamente desorientado, precisando da ajuda de seus próprios companheiros para ser guiado. A ironia era palpável. O perseguidor implacável agora era o perseguido. Não por homens, mas por uma luz e uma voz que o haviam desarmado e transformado. A entrada na cidade seria o início de uma nova jornada. Mas como um homem cego e desorientado, poderia seguir as instruções divinas e encontrar seu caminho em uma cidade estranha. O que o esperava, além da escuridão, em Damasco? A chegada em Damasco foi um ato de humildade forçada para Saulo. Guided pelos seus companheiros, ele entrou na cidade não como o caçador feroz que pretendia ser, mas como um homem quebrado, cego e completamente dependente. 3 dias se passaram na escuridão sem comer nem beber, um período de profunda introspecção e desorientação. A mente que antes fervilhava com planos de perseguição, agora se debatia com a magnitude da revelação. A voz que o interpelara na estrada não era de um inimigo, mas do próprio Jesus, o Messias. Cada minuto de cegueira era um martírio, mas também uma oportunidade para Saulo confrontar sua própria arrogância e o engano em que vivera. Ele estava em uma casa na rua direita, um endereço que parecia ironizar sua condição. Enquanto isso, em outra parte de Damasco, um discípulo chamado Ananias vivia sua vida de fé. Ananias era um homem justo, de boa reputação entre os judeus da cidade e um seguidor devoto do caminho. Ele não tinha ideia do drama que se desenrolava com o mais temido perseguidor dos cristãos, até que uma visão divina o alcançou. Em um momento de oração, o Senhor falou com ele, chamando-o pelo nome. Ananias, disse a voz, e o discípulo respondeu com prontidão. A instrução que se seguiu, no entanto, encheu seu coração de temor e hesitação. Levanta-te, vai à rua chamada direita,
e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, instruiu a voz divina. Pois eis que ele está orando e teve uma visão de um homem chamado Ananias, que entra e lhe impõe as mãos para que recupere a vista. A mente de Ananias girou. Saulo de Tarso. O nome ecoava como um trovão, sinônimo de perseguição, tortura e morte para os seguidores de Jesus. Sua reputação era aterradora, e Ananias, tomado pelo medo, expressou suas reservas ao Senhor. Senhor, tenho ouvido de muitos a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui em Damasco ele tem autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. A hesitação de Ananias era compreensível. Ir ao encontro de Saulo era como caminhar para a boca do leão. Mas a garantia divina veio, firme e irrefutável, dissipando qualquer dúvida. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aquelas palavras transformaram a percepção de Ananias. Saulo não era mais o inimigo. Era um instrumento, escolhido por Deus para uma missão grandiosa. O medo deu lugar à fé e à obediência. Ananias, então, levantou-se e foi. Ele encontrou a casa de Judas e, ao entrar, deparou-se com Saulo, prostrado em oração, um vulto na escuridão. A cena era impactante. O grande perseguidor, agora um homem indefeso, aguardando um toque de cura. Ananias aproximou-se e, com um gesto de fé e compaixão, impôs as mãos sobre Saulo. As palavras que pronunciou foram cheias de poder e graça. Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Naquele instante, algo extraordinário aconteceu. Como se uma barreira invisível tivesse sido removida, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo. A escuridão que o envolvia por 3 dias se dissipou, e a luz do mundo voltou a penetrar sua visão. Mas não era apenas a luz física que ele recuperava, era uma nova luz espiritual que inundava sua alma. Ele via não apenas com os olhos, mas com o coração, a verdade do Cristo que antes perseguia. Imediatamente, Saulo levantou-se. A cura foi completa, tanto física quanto espiritual. Ele não hesitou. Após recuperar a visão, foi batizado, um ato público de sua nova identidade, de sua total entrega ao Jesus que o havia confrontado na estrada. O batismo simbolizava a morte do velho Saulo, o fariseu zeloso e perseguidor, e o nascimento de um novo homem, um seguidor de Cristo, um apóstolo em potencial. Aquele que veio para prender agora estava sendo recebido na comunidade que tanto odiava. A ironia da situação era profunda, um testemunho do poder transformador de Deus. Como um perseguidor tão feroz poderia se tornar um seguidor devoto? A resposta estava na graça e no chamado irresistível de Jesus. A transformação de Saulo, agora Paulo, não foi apenas um evento íntimo e espiritual, mas uma reviravolta pública que chocou a todos em Damasco. Após seu batismo, o homem que chegara à cidade com cartas de prisão e um coração cheio de ódio, começou a frequentar as sinagogas não para aprender, mas para pregar. Sua mensagem não era mais a condenação dos cristãos, mas a proclamação fervorosa de Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Ele, o fariseu mais zeloso, o perseguidor implacável, agora defendia com paixão a fé que antes tentara destruir. A reação foi imediata e avassaladora. Entre os judeus, a confusão deu lugar à indignação. Como o grande Saulo, o defensor da lei, poderia ter se juntado aos nazarenos? Suas palavras, antes tão convincentes contra os cristãos, agora ressoavam com uma autoridade ainda maior a favor de Jesus, pois ele conhecia as Escrituras profundamente e podia provar a partir delas que Jesus era o Cristo. O choque de seus antigos aliados era palpável, e muitos se perguntavam se ele havia enlouquecido ou se tudo não passava de um ardil. Entre os discípulos de Jesus, a desconfiança inicial era inevitável. Como poderiam aceitar um homem que até tão pouco tempo semeava terror em seus corações?
O som de Saulo de Tarso ainda evocava memórias de prisões e martírios. Contudo, a persistência de Paulo em sua nova fé, a clareza e a paixão de sua pregação e o testemunho de Ananias gradualmente começaram a quebrar as barreiras do medo e da suspeita. Eles observavam cautelosos, mas a verdade de sua conversão era inegável. À medida que Paulo continuava a pregar com ousadia e poder, a oposição dos judeus endureceu. As discussões nas sinagogas se tornaram acaloradas e os debates se transformaram em conspirações. A ira contra ele crescia a cada dia e logo os mesmos líderes que lhe deram autoridade para prender cristãos agora planejavam sua morte. Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite, determinados a impedir que ele escapasse. Aquele que havia caçado agora era caçado. A ironia da situação não escapava a ninguém, mas a ameaça era real e iminente. Os novos irmãos de Paulo, vendo o perigo que ele corria, decidiram agir. Com o auxílio de alguns, organizaram uma fuga audaciosa. Durante a noite, eles o ajudaram a descer a muralha da cidade em um cesto, um ato de humildade que contrastava drasticamente com a figura imponente que ele fora. A imagem do grande Saulo, reduzido a um fugitivo escondido em um cesto, era um testemunho visual de sua completa transformação e de sua submissão ao caminho de Cristo. Após escapar de Damasco, Paulo dirigiu-se a Jerusalém, a cidade onde sua perseguição havia começado e onde a comunidade cristã ainda guardava cicatrizes de suas ações. Lá, a desconfiança era ainda maior. Os apóstolos e os discípulos de Jerusalém tinham ouvido os rumores de sua conversão, mas a reputação de Saulo ainda os precedia. Ninguém queria arriscar. Foi Barnabé, um homem de grande coração e discernimento, quem interveio. Barnabé, conhecido por seu encorajamento e sua capacidade de ver o bem nos outros, tomou Paulo pela mão e, com coragem, o levou aos apóstolos. Barnabé narrou aos apóstolos a história completa de como Paulo vira o Senhor no caminho, de como Jesus lhe falara e de como ele pregara ousadamente em Damasco no nome de Jesus. Seu testemunho, vindo de alguém de confiança, começou a dissipar as dúvidas. Os apóstolos, embora ainda cautelosos, aceitaram-no relutantemente na comunidade. Por alguns dias Paulo esteve com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando com a mesma audácia que demonstrara em Damasco. Ele debatia com os judeus helenistas, mas a oposição contra ele em Jerusalém se mostrava tão feroz quanto em Damasco. Mais uma vez, sua vida estava em perigo. Quando os irmãos souberam da nova conspiração para matá-lo, agiram rapidamente. Eles o levaram para Cesareia e de lá o enviaram para Tarso, sua cidade natal. A aceitação de Paulo pelos apóstolos, ainda que marcada pela cautela, foi um passo crucial em sua jornada. Ele era agora oficialmente parte do grupo, um irmão em Cristo. Seu passado de perseguidor estava sendo enterrado sob o peso de seu presente como pregador. Mas que novos desafios esperariam Paulo em sua jornada para espalhar a mensagem, agora que ele havia sido aceito, ainda que com reservas, pela comunidade cristã? A estrada à frente era longa e cheia de incertezas, mas a chama da fé ardia intensamente em seu coração transformado. Apesar da aceitação inicial e da fuga estratégica para Tarso, o espírito de Paulo fervilhava com um chamado que transcendia as fronteiras de sua terra natal. Ele não fora salvo e transformado para permanecer em silêncio. A visão de Deus para ele era grandiosa. Pregar o evangelho não apenas aos judeus, mas principalmente aos gentios, aqueles que estavam fora da aliança de Israel, considerados impuros e distantes de Deus. Este chamado, que já ressoara em seu coração desde a estrada de Damasco, agora se tornava uma convicção inabalável. Foi Barnabé, o mesmo que o apresentara aos apóstolos em Jerusalém, quem o buscou em Tarso. Reconhecendo o potencial de Paulo e a urgência da missão, Barnabé o trouxe para Antioquia, uma cidade multicultural onde o nome cristão foi usado pela primeira vez. Ali, juntos, eles ministraram por 1 ano, consolidando a igreja e preparando-se para a expansão. O Espírito Santo, então, falou claramente à comunidade: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado.
Assim, com a bênção da igreja de Antioquia, os dois partiram para sua primeira viagem missionária, um empreendimento que mudaria para sempre o curso do cristianismo. A primeira parada foi Chipre, a ilha natal de Barnabé. Em Pafos, eles confrontaram um falso profeta e feiticeiro chamado Elimas, que tentou desviar o procônsul Sérgio Paulo da fé. Cheio do Espírito Santo, Paulo repreendeu Elimas, que foi momentaneamente cegado, um eco irônico da própria experiência de Paulo. O procônsul, maravilhado com o poder de Deus, creu. Em seguida, a dupla seguiu para o continente, adentrando a Ásia Menor, visitando cidades como Perge, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Em cada cidade, Paulo e Barnabé seguiam um padrão. Primeiro, eles procuravam a sinagoga, pregando aos judeus e aos gentios tementes a Deus que frequentavam esses locais. A mensagem era consistente. Jesus, o Messias prometido, havia cumprido as Escrituras e oferecia salvação a todos que crescem. Inicialmente, havia curiosidade e até aceitação, mas logo a oposição dos judeus, enciumados e revoltados com a inclusão dos gentios, surgia com força. Eles incitavam a multidão, caluniavam os apóstolos e muitas vezes os expulsavam das cidades. Os conflitos eram constantes. Em Icônio, uma conspiração para apedrejá-los foi descoberta, forçando-os a fugir. Em Listra, após Paulo curar um homem coxo de nascença, a população, pensando que eles eram deuses gregos, tentou oferecer-lhes sacrifícios, chamando Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes. Paulo teve que intervir energicamente, rasgando suas vestes e proclamando o Deus vivo. No entanto, pouco depois, judeus de Antioquia e Icônio chegaram e incitaram a multidão, que apedrejou Paulo, arrastando-o para fora da cidade, dando-o como morto. Miraculosamente, ele se levantou e seguiu viagem. Apesar da perseguição e das adversidades, a palavra de Deus prosperava. Muitas igrejas foram estabelecidas, e comunidades de crentes compostas por judeus e gentios floresciam. Paulo e Barnabé retornaram para Antioquia, relatando tudo o que Deus fizera por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. Contudo, a inclusão dos gentios levantou uma questão teológica crucial que ameaçava dividir a igreja nascente. Alguns judeus cristãos vindos de Jerusalém insistiam que os gentios deveriam ser circuncidados e seguir a lei de Moisés para serem salvos. Para Paulo, isso era uma afronta ao Evangelho da Graça, que proclamava a salvação pela fé em Jesus Cristo, independentemente das obras da lei. Para resolver o impasse, Paulo e Barnabé foram a Jerusalém para o que seria conhecido como o Concílio de Jerusalém. Lá, eles apresentaram seu caso aos apóstolos e presbíteros. Pedro, que teve sua própria experiência com a inclusão dos gentios, defendeu a posição de Paulo. Tiago, o irmão de Jesus e líder da igreja em Jerusalém, propôs uma solução de compromisso. Os gentios não seriam obrigados a se circuncidar, mas deveriam abster-se de certas práticas ofensivas aos judeus, como carnes sacrificadas a ídolos, sangue e imoralidade sexual. A decisão do concílio foi uma vitória para Paulo e para a liberdade do Evangelho. Após o concílio, Paulo propôs a Barnabé uma segunda viagem missionária para visitar as igrejas que haviam fundado. Barnabé queria levar João Marcos novamente, mas Paulo discordou veementemente, lembrando-se de como Marcos os havia abandonado em Perge na primeira viagem. A divergência foi tão intensa que resultou na separação dos dois companheiros. Barnabé levou Marcos e partiu para Chipre, enquanto Paulo escolheu Silas e, após serem encomendados pela igreja de Antioquia, partiram por terra. Esta separação, embora dolorosa, permitiu que duas equipes missionárias atuassem em diferentes regiões, expandindo ainda mais o alcance do Evangelho. Paulo, com Silas ao seu lado, estava pronto para enfrentar os novos desafios que a vastidão do mundo pagão lhes apresentaria, impulsionado pela certeza de seu chamado divino. Com Silas como seu novo companheiro, e posteriormente com a adição do jovem Timóteo, que se tornaria um de seus mais fiéis discípulos, Paulo embarcou em suas segunda e terceira viagens missionárias,
que o levariam a confrontar não apenas a oposição religiosa, mas também a diversidade cultural e filosófica do mundo greco-romano. A cada passo, a mensagem de um Cristo crucificado e ressuscitado desafiava as bases do pensamento pagão e as tradições judaicas. A jornada os levou por novas regiões, consolidando igrejas existentes e fundando novas comunidades de fé. Em Atenas, a capital intelectual do mundo antigo, Paulo se viu diante do Areópago, o conselho da cidade, cercado por filósofos estoicos e epicuristas. Com sua erudição e profundo conhecimento das Escrituras e da cultura grega, ele tentou conectar a fé cristã às suas próprias buscas por verdade e propósito, citando até mesmo poetas gregos. Mas, ao mencionar a ressurreição dos mortos, muitos o ridicularizaram, enquanto outros expressaram curiosidade. A semente, contudo, foi lançada, e alguns se converteram. Em Corinto, uma cidade notória por sua imoralidade e riqueza comercial, Paulo passou um tempo considerável, estabelecendo uma igreja vibrante, mas também repleta de desafios e divisões. Ele trabalhou como fazedor de tendas para se sustentar, recusando-se a ser um fardo para a comunidade, um testemunho de sua dedicação e humildade. Éfeso, outra metrópole influente, tornou-se um centro crucial para o ministério de Paulo por mais de 2 anos. Ali ele enfrentou uma oposição feroz por parte dos adoradores da deusa Ártemis, cujo culto era a espinha dorsal da economia local. O Evangelho de Cristo ameaçava o comércio de ídolos, culminando em um tumulto massivo onde a multidão gritava: "Grande é a Diana dos Efésios, Culii". Mas foi em Filipos que Paulo e Silas experimentaram uma das provas mais dramáticas e, paradoxalmente, um dos triunfos mais notáveis de sua missão. Após libertar uma jovem escrava de um espírito de adivinhação, o que prejudicou os lucros de seus mestres, eles foram arrastados à praça pública. Acusados de perturbar a ordem e de pregar costumes ilegais, foram açoitados severamente e lançados na prisão com os pés presos no tronco. Na escuridão e na dor da masmorra, em vez de lamentar, Paulo e Silas cantavam hinos e oravam a Deus. Por volta da meia-noite, um violento terremoto sacudiu os alicerces da prisão, abrindo todas as portas e soltando as cadeias dos prisioneiros. O carcereiro, despertado pelo caos e temendo a fuga dos presos, estava prestes a tirar a própria vida quando Paulo o deteve. "Não te faças nenhum mal", exclamou Paulo, "pois todos estamos aqui." Aquele ato de compaixão, aliado à manifestação sobrenatural, quebrou o coração do carcereiro. Tremendo, ele se prostrou diante de Paulo e Silas e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Naquela mesma noite, ele e toda a sua família creram, foram batizados e receberam os apóstolos em sua casa, lavando suas feridas e oferecendo-lhes alimento. A prisão que deveria silenciar a mensagem de Cristo tornou-se o cenário de uma gloriosa conversão. Em meio a todas essas viagens, pregações e perseguições, Paulo encontrava tempo para expressar seu amor, sua preocupação e sua instrução às igrejas que havia fundado. Suas cartas, escritas em momentos de urgência, dor ou alegria, tornaram-se a espinha dorsal da doutrina cristã. De prisões e jornadas, ele escreveu epístolas como as destinadas aos Coríntios, Gálatas e Romanos. Nestes escritos, Paulo não apenas exortava os crentes a viverem uma vida digna do Evangelho, mas também desvendava profundas verdades teológicas sobre a graça, a fé, a justificação e a natureza da Igreja. Suas palavras eram um bálsamo para os aflitos, um guia para os confusos e um desafio para os complacentes. No entanto, a jornada de Paulo não estava livre de perigos constantes. Em Jerusalém, o destino o aguardava novamente, e não de forma pacífica. Após suas extensas viagens missionárias, ele decidiu retornar à Cidade Santa, ciente dos riscos, mas impelido por um desejo de fortalecer os irmãos e entregar uma oferta para os pobres da igreja. Sua chegada, porém, desencadeou uma nova onda de oposição. Acusado falsamente de profanar o templo ao trazer gentios para dentro de suas áreas restritas, uma conspiração se formou para matá-lo. Paulo foi preso novamente,
e a sombra da perseguição romana, antes apenas uma ameaça distante, agora se tornava uma realidade iminente. Será que Paulo conseguiria escapar de seus inimigos e continuar sua missão? Ou o seu destino final seria selado nas prisões de Roma? A prisão em Jerusalém marcou o início de uma nova fase na vida de Paulo, uma fase de confinamento e julgamentos, mas também de testemunho inabalável. Acusado de sedição e heresia pelos líderes judeus, Paulo foi submetido a uma série de interrogatórios e audiências perante as autoridades romanas. O primeiro a ouvi-lo foi o governador Félix, um homem conhecido por sua indecisão e corrupção. Durante 2 anos, Paulo permaneceu sob a custódia de Félix em Cesareia, frequentemente comparecendo perante o governador e sua esposa Drusila. Em cada oportunidade, Paulo não apenas se defendia das acusações, mas habilmente transformava o tribunal em uma plataforma para pregar o evangelho, falando sobre justiça, temperança e o juízo vindouro. Félix, embora intrigado e por vezes amedrontado pelas palavras de Paulo, esperava suborno e por isso manteve o apóstolo preso, deixando-o acorrentado quando foi substituído por Festo. Festo, o novo governador, logo se viu diante do caso Paulo. Os líderes judeus, ainda determinados a ver Paulo morto, pediram a Festo que o transferisse para Jerusalém, planejando uma emboscada no caminho. Contudo, Festo, buscando manter a ordem e a justiça romana, insistiu que o julgamento ocorresse em Cesareia. Em sua audiência perante Festo, Paulo novamente defendeu sua inocência, refutando todas as acusações levantadas contra ele. Percebendo que Festo estava inclinado a agradar os judeus, Paulo fez um movimento estratégico que mudaria o curso de sua jornada. Ele apelou a César. Como cidadão romano, Paulo tinha o direito inalienável de ser julgado pelo próprio imperador em Roma. Festo, após consultar seus conselheiros, confirmou: "Apelaste para César? Para César irás." Antes de ser enviado a Roma, Paulo teve uma última audiência significativa, desta vez perante o rei Agripa II e sua irmã Berenice, que vieram visitar Festo. Agripa, tendo algum conhecimento das questões judaicas, estava ansioso para ouvir o que Paulo tinha a dizer. Com grande eloquência e coragem, Paulo narrou a história de sua vida, desde seu fervoroso zelo como Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja, até sua dramática conversão na estrada para Damasco. Ele descreveu a luz ofuscante, a voz de Jesus e a comissão para ser um ministro e testemunha, tanto para judeus quanto para gentios. Paulo explicou como sua pregação não era senão o cumprimento das profecias dos profetas e de Moisés, anunciando que o Cristo haveria de padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz tanto ao povo como aos gentios. Suas palavras eram tão poderosas que Festo o interrompeu, exclamando: "Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar." Mas Paulo respondeu com serenidade: "Não deliro, ó excelentíssimo Festo, antes profiro palavras de verdade e de sobriedade." Voltando-se para Agripa, ele o desafiou diretamente: "Crês tu nos profetas, ó rei Agripa?" "Eu sei que crês." Agripa, visivelmente tocado, respondeu: "Por pouco me persuades a fazer-me cristão." Ele e Festo concluíram que Paulo não havia feito nada que merecesse morte ou prisão, mas como ele havia apelado a César, para César ele deveria ir. Assim, Paulo foi entregue a um centurião chamado Júlio, juntamente com outros prisioneiros, para a longa e perigosa viagem a Roma. A jornada marítima foi repleta de adversidades. Enfrentaram ventos contrários, atrasos e, por fim, uma tempestade violenta e prolongada que ameaçou destruir o navio. Paulo, apesar de prisioneiro, emergiu como o verdadeiro líder, encorajando a todos e assegurando-lhes que, por revelação divina, nenhum deles perderia a vida, apenas o navio. Após 14 dias de tempestade implacável, o navio naufragou na ilha de Malta. Todos a bordo, cerca de 276 pessoas, conseguiram chegar à terra firme, exatamente como Paulo havia predito. Em Malta, Paulo demonstrou novamente o poder de Deus em sua vida. Enquanto recolhia gravetos para uma fogueira,
uma víbora venenosa o picou. Os nativos, vendo a cobra pendurada em sua mão, esperavam que ele inchasse e caísse morto. Mas, para a surpresa de todos, Paulo simplesmente sacudiu a cobra no fogo e não sofreu mal algum. A admiração dos ilhéus se transformou em reverência e eles o consideraram um deus. Durante sua estadia na ilha, Paulo curou o pai de Públio, o principal homem da ilha, e muitos outros enfermos. Esses milagres abriram corações e mentes, e os habitantes de Malta os honraram com muitos presentes quando partiram. Finalmente, após meses de atrasos e perigos, Paulo chegou a Roma. Não como um criminoso comum, mas como um prisioneiro com permissão para viver em casa alugada, sob a guarda de um soldado romano. Mesmo em prisão domiciliar, sua paixão pelo Evangelho não diminuiu. Imediatamente, ele convocou os líderes judeus locais para explicar sua situação e pregar-lhes o reino de Deus, tentando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés quanto pelos profetas. Alguns creram, outros resistiram. Durante 2 anos, Paulo recebeu a todos que o visitavam, pregando destemidamente o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. A capital do império, o centro do mundo conhecido, tornava-se o palco para a contínua proclamação da mensagem de um carpinteiro da Galileia. A visão de Paulo, de levar o Evangelho até os confins da terra, estava se cumprindo, mesmo através das correntes. Mas qual seria o destino final do maior evangelista da história, o homem que transformou a perseguição em pregação e a prisão em púlpito? Mesmo sob prisão domiciliar em Roma, a mente de Paulo permanecia ativa, fé inabalável e seu coração ardendo pelo Evangelho. Aqueles 2 anos de confinamento relativo não foram de inatividade, mas de intensa produção. Dali, daquela casa alugada, fluíram algumas das mais profundas e influentes cartas que já foram escritas, as chamadas Epístolas da Prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Nestes escritos, Paulo não apenas encorajava as igrejas que ele havia fundado, mas também aprofundava a teologia cristã, revelando mistérios sobre a igreja como corpo de Cristo, a supremacia de Cristo sobre todas as coisas e a natureza da verdadeira liberdade em Cristo. Ele exortava os crentes à unidade, à santidade e à perseverança, mesmo diante das adversidades. A cada palavra, sua voz ressoava com a autoridade de um apóstolo e a ternura de um pai espiritual, instruindo e consolando aqueles que, como ele, enfrentavam um mundo hostil à sua fé. A persistência de sua fé, mesmo acorrentado, era um testemunho vivo para todos que o visitavam. Soldados romanos curiosos e cativados por sua serenidade ouviam suas palavras. Judeus e gentios, atraídos pela reputação de um homem que havia desafiado impérios com a força de sua convicção, buscavam seu conselho. Paulo transformou sua cela em um púlpito, sua prisão em um centro de missões. Ele sabia que seu tempo estava se esgotando, mas jamais demonstrou desespero. Pelo contrário, sua esperança na ressurreição e na promessa de Cristo era a rocha sobre a qual sua alma repousava. A tradição, amplamente aceita pela história da Igreja, narra que após esse período de prisão domiciliar, Paulo foi libertado por um breve tempo, continuando suas viagens missionárias, talvez até mesmo alcançando a Espanha, como era seu desejo. No entanto, a perseguição aos cristãos sob o imperador Nero se intensificou dramaticamente, especialmente após o grande incêndio de Roma, pelo qual Nero culpou os cristãos. Paulo foi preso novamente, desta vez sem a mesma liberdade desfrutada anteriormente. Sua última e mais pessoal carta, a segunda epístola a Timóteo, reflete a solidão e a iminência de sua morte, mas também a certeza de sua recompensa. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça. O martírio de Paulo é um marco sombrio, mas glorioso, na história do cristianismo. Por volta do ano 67 d.C., sob as ordens brutais de Nero, o homem que um dia foi Saulo de Tarso, o perseguidor, foi levado para fora dos muros de Roma. Como cidadão romano, ele teve o privilégio de não ser crucificado, mas decapitado. Sua cabeça rolou
E o sangue de um dos maiores servos de Cristo irrigou o solo que um dia ele buscou erradicar. A vida de Paulo, desde o momento da luz ofuscante na estrada para Damasco até o golpe final da espada, foi uma jornada de redenção, de sacrifício e de uma dedicação inabalável à proclamação do Evangelho. O impacto de Paulo na teologia cristã e na expansão do cristianismo é incomensurável. Suas epístolas formam uma parte substancial do Novo Testamento, moldando a doutrina cristã sobre a salvação pela graça mediante a fé, a natureza de Cristo, a ética cristã e a estrutura da Igreja. Ele foi o arquiteto teológico que traduziu a mensagem de Jesus para o mundo gentil, rompendo barreiras culturais e religiosas e estabelecendo as bases para uma fé universal. De perseguidor a maior apóstolo, sua vida é um testemunho vívido da capacidade transformadora do amor e da graça divina. A redenção de Saulo, que se tornou Paulo, ressoa através dos séculos como um exemplo poderoso de que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Sua vida demonstra que o passado, por mais sombrio que seja, não precisa ditar o futuro. Aquele que respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor tornou-se o maior pregador da vida e da esperança que o mundo já conheceu. A mensagem final que Paulo deixou para as gerações futuras não foi de condenação, mas de fé inabalável em Cristo, de esperança na ressurreição e de um amor que transcende todas as barreiras. O legado eterno de Saulo que se tornou Paulo não está apenas nas páginas das Escrituras ou nos fundamentos da teologia cristã. Ele vive em cada coração transformado, em cada vida redimida e em cada voz que, inspirada por seu exemplo, continua a proclamar as boas novas de Jesus Cristo até os confins da terra, assim como ele fez. Sua história é um lembrete perpétuo de que a verdadeira grandeza não reside no poder ou na perseguição, mas na humilde e fervorosa dedicação a uma causa maior que a própria vida. E assim, o fariseu de Tarso, o perseguidor zeloso, o prisioneiro de Cristo, tornou-se o arauto da graça cujo testemunho ecoa eternamente.